Boa tarde, eu sou o professor Marcos Paulo, de Sala de Recursos, e esse é meu plano de atendimento do estudo de caso 1 para o PSS 2024. O que é, então, esse plano de atendimento? E de quem é? É do estudante JP, a idade dele é 15 anos, ele nasceu em 22 de 4 de 2009. E qual série que ele está estudando? Ele está estudando o 6º ano. E o atendimento, como vai ser esse atendimento? Será na segunda-feira, terça-feira e quinta-feira. O horário de atendimento, das 8 horas até 10 horas da manhã. Esse plano de atendimento, como ele é feito? O plano de atendimento, ele é feito através de uma análise que os professores fazem com esse aluno, juntamente com a equipe pedagógica. Sempre vem relatórios de tempos passados, de anos passados, para a gente estar formulando esse novo atendimento. Então, o que a gente vai estar analisando? Diagnóstico. Qual é o diagnóstico desse aluno? Deficiência intelectual. Defasagem acadêmica, tanto pela idade quanto pelo conhecimento. Então, esse aluno, por causa da questão da idade dele, ele já vem comprometido ao seu aprendizado. Ainda mais com a questão também do conhecimento, por não ter conhecimento em duas matérias principais, em dois componentes, português e a matemática. Na área de português, tem dificuldade de leitura, ritmo lento, pouca fluência. Também não consegue fazer frases, sejam pequenas ou grandes. Pontuação também é comprometida. Esse aluno pega textos, ele não consegue pontuar esse texto, sempre falta vírgula, ponto, então não consegue acompanhar. Dificuldade de interpretação de texto, seja ela em forma de gráficos, em forma de tirinhas, histórias em quadrinhos, ou até mesmo em perguntas e respostas. Na organização, necessita da ajuda para organizar cadernos, seu caderno. Assim, é necessário sempre auxílio para manter o caderno em ordem. Então, esse aluno, todo dia que ele chega, o professor vai ter que estar analisando se ele trouxe o caderno dos componentes curriculares daquele dia. Então, se tinha português, matemática, história, geografia, ver se esse aluno trouxe o caderno que é correspondente a esses componentes curriculares. Na área da matemática, o que ele tem de habilidades? O que a gente pode trazer com ele, que a gente pode cada vez mais buscar evoluir? Tem demonstrado que sabe as 4 operações, porém de maneira simples, com apoio, ainda demonstra ter um raciocínio lógico matemático, realiza suas atividades mecanicamente. Então, ele consegue fazer essas operações sempre usando materiais. Então, ou seja, lápis de cor para fazer a contagem, palitos de sorvete, palitinhos de fósforos, bolinhas, material dourado, que é muito importante. Então, esse aluno consegue fazer as contas simples desta forma, desta maneira. E no português? Na oralidade, o mesmo se expressa pouco, apesar também de ter melhorado. Então, esse aluno ainda, ele tem dificuldade de estar conversando, de estar explicando, de estar fazendo uma leitura quando é pedido para o professor. Por quê? Porque ele não tem a autonomia necessária. Ele se sente retraído, não consegue desenvolver sua parte de oralidade. Dificuldade em se expressar suas opiniões e emoções. Muitas vezes, ele não consegue expressar uma opinião em uma pergunta feita pelo professor. Então, também vai ter que ser trabalhado na sala de recursos. Aspectos sociais e psicoafetivos. Então, como ele é na afetividade, o seu psico e afetividade. O aluno tem grande dificuldade de atenção e coordenação motora. Troca letras, tem grande dificuldade para formular palavras, seja elas grandes e frases coerentes. Então, esse aluno também vai ter que ser trabalhado com ele, exercício de coordenação motora. Pedir para ele estar fazendo recortes, pintando desenhos, fazendo pontilhados. Tudo isso será trabalhado na sala de recursos. Troca de letras, trabalhar com ele ditado de palavras, copiar textos, falar verbalmente para ele estar escrevendo em seu caderno, e também palavras grandes e frases coerentes. Ele começa a fazer uma frase, já esquece o que colocou no começo da frase e não consegue terminá-la. Então, fazer que ele tenha uma sequência correta das palavras. O aluno tem dificuldade de realizar amizades. Por ser retraído, muitas vezes as crianças se sentem
com medo de estar fazendo amizade com ele. E outro fator, por questão da sua idade, ele ser maior do que os outros alunos, os alunos se sentem meio que acuados perto desse aluno. Então, o JP também fica com medo de fazer amizade. Mas, devido à sua timidez, não demonstra ser cooperativo. Então, quando o professor pede uma atividade para ele estar fazendo juntamente com os outros em grupo, muitas vezes ele deixa de fazer, ou se não, prefere fazer sozinho. Mas como ele não consegue acompanhar a turma, então muitas vezes essa tarefa fica sem fazer. E aí é levada para a sala de recursos para o professor possa ajudar a esse aluno. Sua higiene pessoal ainda necessita de muitas explicações e orientações. Está sempre explicando para ele que ele está em fase de crescimento, está crescendo pelos, sempre está passando desodorante, escovando os dentes. Por quê? Uma pessoa com uma higiene pessoal bem feita também atrai pessoas para o lado, senão fica uma pessoa isolada. Tem dificuldade em executar tarefas solicitadas, tendo que ser sempre apoiado pelo professor. Então esse aluno sempre vai ter o apoio do professor para estar ajudando. Muitas vezes ele pega a atividade, tenta iniciar, vai até o meio, mas por falta de conseguir concluir ela, deixa sem fazer. Então o professor recolhe essa atividade e passa para o professor da sala de recursos, que lá ele conseguirá trabalhar e fazer esse aluno realizar a atividade. Então, o objetivo geral, o que será trabalhado durante esse ano com o aluno JP? Desenvolver diferentes atividades, complementando e suplementando a formação do estudante. Então, pegar o que ele tem, desenvolver cada vez mais a habilidade que ele tem, seja, como nós já vimos, que é na matemática, trabalhar as 4 operações, situações, problemas, para que cada vez mais ele se envolva na questão dos cálculos. Propiciar condições para construir o seu aprendizado dentro do quadro de recursos intelectuais. Como que acontece esse quadro de recursos intelectuais? Xadrez, dama, quebra-cabeça, jogo da memória, todos os jogos que fazem com que esse aluno consiga cada vez mais aprender e a instigar o seu intelecto. E digitais, que são os recursos que o governo fornece para nós, que é Matific, quizzes, Academy, Matific e outros, entre outros. Para que assim se interage e integre cada vez mais com a escola. Adquirir autonomia para estar realizando esse exercício sozinho. Então, quando o professor explicar, esse aluno conseguir realizá-los, mesmo que ele tenha o atraso, a sua defasagem, a sua deficiência intelectual, ele consiga, o professor fazendo as adaptações necessárias, que ele consiga realizar os exercícios. E os objetivos específicos, que é do aluno: reconhecer-se como ser capaz de aprender, acreditando em si mesmo e suas possibilidades, possibilitar, estimular o desenvolvimento cognitivo, quanto à leitura, à escrita, através de recursos como computador, livros, revistas, jornais, textos poéticos, músicas, letras de músicas, pegar trechos, fazer paródias. Então tudo isso pode estar ajudando ele a conhecer novas palavras, novas letras e assim estar escrevendo de uma forma melhor. Promover o avanço para a superação dos níveis de estágio de desenvolvimento intelectual. Então se esse aluno consegue compreender, ler, escrever, analisar, então qual o nível que ele está diante da taxonomia de Bloom? Da escrita através das atividades desafiadores e lúdicas. Não ficar apenas nas atividades em sala de aula. Também colocar para esse aluno que ele pode estar fazendo lúdico. Trabalhar através de jogos. Jogos da memória, jogos mesmo usando o corpo, jogos cooperativos, jogos criativos. Cada vez mais em desenvolvendo aos poucos. Visando a apropriação do código alfabético. Organização do atendimento. Como será esse atendimento? Ele vai ser, o aluno vai frequentar 3 vezes na semana, 3 horas por dia por atendimento, sendo segunda, terça e quinta-feira. Horário das 8 horas até 10 horas da manhã, totalizando 4 horas de atendimento. O atendimento será realizado em pequeno grupo. Por que em pequeno grupo? Para que esse aluno consiga entender melhor os conteúdos. Então,
individual pode ser atendido também, mas colocando mais pessoas, esse aluno já vai ter o quê? A integração, vai aprender a se integrar com outros alunos. E o atendimento individual, como vai acontecer? Com o uso das plataformas digitais, os professores vão estar processando os conteúdos em sala de aula e esse aluno vai estar realizando também na sala de recursos. Todas as atividades impressas, recortes de revistas com pequenos textos, construção de pequenas frases, atividades xerocopiadas simples de matemática. Então, como ele gosta de matemática, cada vez mais trazer atividades de matemática. Atividades xerocopiadas de cálculos simples, de adição, multiplicação, de subtração e divisão. Organização na área da língua portuguesa. Será trabalhado oralidade, a escrita, a produção textual, reestruturação de texto e entre outras coisas. Matemática, como será organizada? Será trabalhado números, álgebra, medidas e grandezas. Por quê? São coisas que será levada para o dia a dia dele também. Não só aqui na escola, mas também no ambiente que ele frequenta, em sua casa e muito mais. Que ações que serão em conjunto? Essas ações serão em conjunto entre o professor, sala de aula, os alunos e a comunidade escolar. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.